Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma leitura incrível que eu fiz de um livro clássico da ficção científica, né? Como eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre por que ler ficção científica, hoje eu vou falar sobre um dos grandes clássicos que eu li e eu amei e deixar um pouco mais claro para vocês as questões que eu falei que a ficção científica pode levantar. E esse livro que eu tô falando, como vocês já devem saber pelo título, é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Gente, ó, que livro! Eu sei que vocês devem já ter visto muito esse livro por aí, né, em outros canais, mas eu não posso deixar de falar dele aqui. É uma edição realmente maravilhosa, perfeita, que tem essa capa, né, que tem esse boxezinho, tá aqui, ó, da Aleph, com o HAL 9000 aqui, que é um dos personagens principais, e o livro, ai, que livro sensacional! Como vocês já viram, é todo pretinho, imitando o monolito. Ele não tá mais tão pretinho assim, porque deem uma olhada no quanto que eu gostei do livro, né? Tá cheio de marcação, cheio de tag. Então as páginas são amareladas mesmo. E esse livro aqui foi escrito então pelo Arthur C. Clarke, que é um autor clássico, um mestre da ficção científica, em conjunto com um filme com o mesmo nome, 2001, Uma Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. Então foi uma parceria dos dois, uma parceria incrível que a gente compreende como aconteceu aqui no prefácio, né? Onde é escrito pelo próprio Arthur C. Clarke, explicando como é que foi a história então dele, do Stanley Kubrick, para escrever o livro e o filme, o roteiro do filme no caso, né? O filme é um pouco antigo, né? Mas é tão incrível quanto. Eu já tinha assistido o filme antes. Eu li o livro agora recentemente, eu já tinha visto o filme alguns anos atrás, umas 2 vezes, e depois agora eu assisti uma 3ª vez, depois de ler o livro. Então assim, é bem incrível, porque quando eu assisti o filme pelas primeiras vezes, né, pelas 2 primeiras vezes, eu achei sensacional, eu fiquei de boca aberta, mas, no entanto, após ler o livro e assistir o filme novamente, eu descobri que eu só tinha enxergado, sei, 30% do que o filme queria de fato passar, né? O Stanley Kubrick é um mestre, porque você viaja mesmo no filme. Gente, eu sei que é um filme antigo, eu sei que é um filme lento, tem muita gente que não consegue assistir, que fala e não consegue sair dos 20 primeiros minutos, mas eu sugiro que você insista, porque é uma obra de arte. É uma obra de arte visual, é uma obra de arte audiovisual, pronto, para ficar mais completo, né? Sonora, porque tem uma trilha sonora maravilhosa, que não é à toa, você começa a entender por que aquela música, e por que aquela lentidão, e por que aquele ângulo está acontecendo. Tudo tem uma justificativa. Stanley Kubrick é perfeito para isso. Então eu acho que a ideia principal do Stanley Kubrick e do Arthur C. Clarke era um complementar o outro. Era o filme complementar o livro e o livro complementar o filme. Que eu acho que são 2 obras perfeitas, você tem que fazer as 2 coisas. Então se eu puder sugerir, insista, assista o filme primeiro, depois leia o livro e volta a assistir o filme. Sério, é uma experiência incrível que vocês vão ter. Então assim, o filme vai tratar da evolução humana, desde a época lá dos macacos até a época das tecnologias e das viagens espaciais, como o ser humano foi evoluindo e a essência dele, né? Vai falar um pouco sobre essa essência, desde lá dos macacos até o Homo sapiens, é muito interessante. Vai falar também um pouco sobre inteligência artificial, né? Com o HAL 9000, que é um dos personagens principais, que é um robô fenomenal que auxilia astronautas nas viagens espaciais. Vai falar sobre existência fora do planeta Terra, né? Vida inteligente fora do planeta Terra. Vai falar sobre saltos quânticos, né? Por assim dizer, pelo menos assim foi minha interpretação. E fora o suspense, né? Vai ter um suspense também de um mistério que vai envolver um objeto, que é o tal do monolito. Então, o monolito surge lá na época dos nossos ancestrais e é bem interessante, porque o que dá a entender
é que nós não seríamos como somos hoje se não fosse por esse artefato monolítico. O que conta é que os macacos naquela época estavam quase extintos porque não tinha alimento, eles se alimentavam só de vegetais. Então os sobreviventes que tinham mais sucesso naquela época eram os felinos, porque eles eram carnívoros, né? Então eles conseguiam se virar melhor para conseguir alimento. Eles tinham presas, os macacos não sabiam usar armas, não sabiam usar ferramentas, não sabiam atacar, só ficavam procurando vegetais. E era uma época onde o alimento, a água e os vegetais estavam escassos. Então tudo dizia que os macacos iam ser extintos. E o monolito dá a entender que o monolito passa experiência para esses macacos. E por isso que eu falo de salto quântico, porque foi o que eu entendi. É como se o monolito proporcionasse um salto quântico na evolução, né? Proporcionou aquele macaco a desenvolver habilidades que antes ele não tinha, em um curtíssimo espaço de tempo. Ele proporciona isso. Então é quando o macaco vai descobrir a primeira ferramenta, vai descobrir que ele pode comer carne, né, caçar outros animais. E tem aquela cena clássica de todos os tempos, que é o macaco pegando aquele osso, né, e batendo contra outros ossos, que é um momento assim de ascensão, né, do homem mesmo. É quando ele descobre a primeira ferramenta, é o que representa aquilo. Então, a partir daí o macaco vai ter um sucesso evolutivo. E é muito interessante porque ao longo do caminho, enquanto o Arthur C. Clarke vai descrevendo esse processo sociológico e psicológico mesmo dos macacos, e vai de novo descrever o processo sociológico e descrever o processo mental assim dos seres humanos, é bem engraçado, porque apesar do salto quântico, apesar do salto enorme de tecnologia, de viagens espaciais, ele acaba dando indiretas e fazendo umas críticas que na verdade a gente continua muito com a essência, né, e com o comportamento animalesco de fato, né, uma coisa bem primitiva. Isso é bem interessante, é uma das primeiras críticas que pode se notar aqui. Então nessa área espacial tem uma descoberta incrível que acontece, né, que é feita pelos seres humanos que estão na Lua. Eles descobrem que na Lua tem algo lá emitindo grandes ondas magnéticas, e quando eles vão atrás desse negócio que está emitindo grandes ondas magnéticas, eles descobrem o monolito também. Então eles detectam logo ali nas primeiras pesquisas que não é algo da natureza e que nem é algo construído pelo ser humano, porque está ali há pelo menos 3 a 4 milhões de anos, o mesmo tempo que o ser humano surgiu. Mas esse monolito é ativado e envia uma mensagem para um outro planeta, que no livro, no caso, é o planeta Saturno, mas no filme é Júpiter. Então essa viagem da Terra até Saturno, no caso do livro, HAL 9000 é um dos protagonistas. E aí começa uma outra discussão sobre o que é o ser humano de verdade, como é a inteligência artificial, como que ela se desenvolve. E você chega realmente a se afeiçoar com o HAL 9000, a compreender algumas questões dele, principalmente no livro. No filme nem tanto, mas no livro, com certeza, você começa a compreender melhor a mentalidade do HAL. Então coisas que vão explodir sua mente começam a acontecer, muita assim, uma pressão, você não consegue mais parar de ler de fato. Você fica, né, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que o astronauta vai fazer, enfim. E aí, não posso mais falar porque eu não quero dar spoiler e tirar essa experiência que vocês podem ter ao assistir o filme ou a ler esse livro. O que eu posso dizer é que esse livro é muito bom. Essa obra é muito boa, vocês precisam assistir e tentar captar essas coisas que eu tô falando pra vocês, que a ficção científica faz e que esse grande clássico faz. Essas críticas sociais sobre a questão do que é o que faz o ser humano, falar sobre vida extraterrestre, né, vida inteligente, seria possível? Se fosse possível, como seriam eles, o que eles estariam fazendo? Sobre salto quântico de evolução, né, sobre como que o monolito então auxiliou o ser humano a ir se desenvolvendo. E outras questões que são, na minha opinião, mais espirituais, que não vêm talvez ao caso aqui, mas que se você achar interessante discutir, se você enxergar isso também, a gente pode falar. Principalmente porque essa parte é mais pro finalzinho mesmo e eu não quero tirar a graça. Eu acho que é um livro
maravilhoso para você se iniciar na ficção científica. Vá, se joga, meu filho, se joga, que você, tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, pelo menos. E vamos discutir aqui sobre o que mais vocês conseguiram extrair dessa obra. Então é isso, gente. A dica de hoje é esse livro maravilhoso aqui, é essa obra. Assistam o filme, leiam o livro e vamos discutir sobre isso aqui, tá? 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Um beijão pra vocês. Se vocês gostaram, obviamente, por favor, não deixem de clicar em gostei, de compartilhar, se inscrever se não é inscrito, me siga no Instagram, me siga no Facebook e no Twitter e a gente se encontra por aí, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau!